Ana, vamos lá. A gente tá falando de guerra. Aconteceu. Uhum. Você acha que o mundo está preparado economicamente para uma guerra? Ou é caso a caso? Tem países que estão muito preparados, tem países que querem uma guerra para, inclusive, se beneficiar? Ou você fala, cara, a gente não tem condição de aguentar isso no futuro? Então, depende muito de país para país, de fato. A União Europeia tem tentado fazer as pessoas se prepararem. Não sei se você observou, mas eles mandaram alguns recados para a população, ter comida para pelo menos uma semana, ter lanterna, né? Sim. Enfim, meios básicos ali para eles aguentarem 5, 10 dias sem luz, sem nenhum tipo de respaldo, um apagão. E aconteceu de ter o primeiro apagão. Não sei se vocês Sim. lembram, foi esse ano. Né? Ficou todo mundo assustado. Há quem diga que foi um teste para as pessoas acreditarem, um teste com a sociedade mesmo, né? O Daniel Lopes falou disso aqui. Ele falou exatamente, tipo assim, pô, estão vendo para ver como é que a galera reagiria. Se eles realmente estão, né? E outros países já estão também dando esse tipo de direcionamento. O Brasil nem se fala disso, a gente é muito A gente organizado. espera. A gente vamos ver o que vai dar, né? Não é nada demais, vai passar logo. Sim. O brasileiro, ele é sempre de última hora. Eu entendo que Brasil é zero preparado para sobreviver a uma situação dessa. Eu não sei se você já reparou também, talvez outras pessoas tenham trazido essa pauta. Depois da pandemia, muitos países começaram a perceber o quanto era importante eles serem independentes. Independentes, tá. né? Eles conseguirem ter uma produção mínima do que eles compram de fora, né? Então, se eu consumo muito arroz e eu compro muito arroz do Brasil, beleza. Tá guerra, a gente não sabe como vai ser. Eu preciso produzir alguma coisa aqui para não ficar totalmente dependente. Depois da globalização, foi um movimento onde todo mundo entendeu que não dá para ser tão dependente do mundo todo assim. Que em algum momento as portas podem se fechar. Ainda mais em clima de, tipo assim, eu não tô falando com aquele país, eu não vou pegar do país aquela coisa. Então, cada vez mais você vai ser autossustentável. Ou aquele país pode ter sofrido um ataque, né? E era ele que me fornecia carne e eu não vou ter como comprar carne deles. Quer dizer, vamos lá, nesse momento, ter uma guerra mundial altera bastante a grana de todo mundo. Quer dizer, por a gente estar conectado, se a Croácia entrar na guerra, tem algum produto que o Brasil consome da Croácia que pode atrapalhar o Brasil e aí chega no consumidor final, é meio que isso? Mais ou menos isso. Porque todo o mercado financeiro, ele gira em torno de oferta e demanda, né? A maioria dos investimentos que existem, eles estão atrelados, apesar de você estar vendo só um número e um nome na sua corretora, ele está atrelado a algo que existe. Né? Tem alguém investindo em uma empresa que importa, exporta, produz, né? Tem alguém investindo no ouro, no metal. Aquilo ali, na base, existe uma realidade. E sim, muitas realidades podem ser afetadas o tempo Tá, mas todo. se falando de capitalismo, é uma merda ter uma guerra. Ou é bom? É positivo pro mercado ou é negativo? Porque é sempre negativo. Tá. Sempre negativo. Mas eu tenho uma frase antiga que pode parecer uma frase muito fria. Na crise existem os que choram e os que vendem lenço. Sim. Né? Então, o que eu ensino para as pessoas o tempo todo é parar para se planejar para numa crise não ser o que vai chorar. Né? As maiores fortunas foram feitas depois de uma crise, depois de uma grande guerra. Me conta mais sobre isso. Os grandes empresários se estabeleceram porque enxergaram uma oportunidade no momento onde ninguém tinha condições de estabelecer um novo negócio. Eles tinham capacidade de sobreviver àquilo e uma ideia, muitas vezes, genial. Né? Então, eles ganharam espaço e volume e demanda e eles não foram os afetados. Porque se você não tem dinheiro para comprar comida, como é que você tem cabeça para desenvolver um novo negócio no meio de uma crise? Então, eu vou trazer um pouco de Daniel Lopes aqui. Então, será que não existe... O episódio do Daniel Lopes é só sobre isso. Tipo assim... Não existem grandes famílias com dinheiro que são muito felizes se tiver uma guerra porque elas depois vão ganhar mais dinheiro? Sim, sem dúvida. Tá. Eu acredito que existem interessados. Sem dúvida alguma. Né? Pra todo mundo precisar de alguma maneira deles no futuro. Porque uma crise dessa, ela corta quem estava despreparado. Uma empresa que não tem caixa para sobreviver a um período de crise, ela claramente acaba, né? Ela finaliza a operação dela e ela libera mais mercado, mais espaço para o cara que estava preparado para sobreviver. É a reserva de emergência das empresas, né? O cara consegue sobreviver a uma emergência. Quando a gente fala de pessoa física sobreviver a uma guerra, você tem que ter dinheiro guardado. Eu tenho falado isso todos os dias, o tempo todo. E eu sei que provavelmente você vai entrar nessa pauta, eu já estou me antecipando um pouco, tem investimentos específicos que nos beneficiam
com rendimento, num período de guerra, né? Existem movimentos financeiros que acontecem, onde investimentos que se você tiver na sua carteira, num cenário de guerra, você está muito protegido. Ele vai fazer o seu dinheiro crescer. Então vamos lá, quero saber disso, assim, estamos numa guerra, entrou ontem, primeiro míssil, pum, o mundo está em guerra. Quais são os investimentos que você fala, galera, vai nesse? Então, o certo é fazer antes, né? Tá. Mas commodity é muito importante. Commodity é ouro, tudo que é a arroba do boi, soja, o preço da saca do feijão, prata, cobre. Por quê? Por que ele cresce em períodos Porque assim? entenda que quando as empresas se... O que faz o mercado financeiro despencar quando vem uma crise? Todo mundo tem medo do que vai acontecer com aquelas empresas a partir de agora. Afinal de contas, a vida do consumidor está sendo afetada. Ninguém quer ver Netflix até quer, mas ninguém quer comprar canecas. Com certeza vai ter muito cancelamento, concorda? O cara que fala entendi. assim, preciso cortar tudo, Netflix nesse momento talvez não seja tão importante, então sim, provavelmente ela vai ter uma queda ali nas assinaturas. A gente pode pensar isso em qualquer coisa. Tipo, Victoria's Secret, ela não vai querer transar. Não é prioridade, né? Sim. Então... Se bem que deveria ser, né? Mas enfim... Cara, eu vou criar daqui a pouco, desculpa te interromper, uma lista de empresas que talvez você tenha que investir caso tenha uma guerra, mas vai. Mas então, as pessoas, os investidores de maneira geral, né, os grandes investidores que na verdade é quem movimenta o mercado financeiro, ele começa a perceber que vai ter, o resultado financeiro das empresas vai ser muito afetado, muitas vezes eles não sabem até onde vai isso, e ele precisa tirar o dinheiro dali. E aí fica aquela corrida da saída, que é a hora que o mercado financeiro começa a despencar, porque todo mundo começou a vender as suas ações, vender os seus investimentos, independente que seja. Isso também acontece com investimentos de renda fixa, tá? Dependendo da oferta e demanda, também existe ali. Quando eles tiram esses investimentos, principalmente os grandes investidores, não podem ficar com esse dinheiro parado e não seria inteligente fazer isso. E eles precisam botar um dinheiro em algo seguro, algo que tem lastro. E aí a gente tá falando do que existe, do que tem quantidade no mundo limitada. Que é ouro. Ouro, prata, cobre. Entendi. Que é uma coisa que você tem noção do que falta. Tem lastro, né? É difícil ter bolha nesse sentido. Seria então esse tipo assim de metais, assim, o investimento por causa absoluto? É muito bom. Eu acho, o hedge da carteira, eu chamo esse tipo de investimento de hedge da carteira, é a proteção. Na Covid eu vivi isso. Eu tenho um episódio do meu podcast que eu falo, Ricos na Crise, como eu ganhei muito dinheiro na Covid. E justamente antes da crise começar, eu já entendi que a gente vive de ciclos econômicos e você sempre tem que ter um percentual, não pode ser muito, tá? Mas você tem que ter alguma coisa na carteira que seja esse hedge, essa proteção, que performa no sentido contrário. Se tudo deu errado, é ele que vai subir, tá? Você tem que ter sempre alguma coisa assim. E eu sempre tive. Os meus clientes também sempre tiveram. Quando chegou na Covid, que as empresas, né, a gente teve vários circuit breakers, que é quando a bolsa para meia hora para os ânimos respirarem, porque ela caiu um percentual muito alto, e eles fecham o mercado. Isso aconteceu 4 vezes num dia na Covid. Surreal, assim, histórico, nunca tinha acontecido isso antes no Brasil. E eu lembro que quando todo mundo estava ali vendo a bolsa despencar, e algumas pessoas chegaram a perder mais de 70% de todo o dinheiro que elas tinham, eu tinha ouro, e o ouro e o dólar, tá? O dólar funcionou muito nesse período também, dólar também é uma opção. Ele subiu 100%. Eu liquidei o meu com 100% de valorização. Entendi. Então ele amorteceu a minha queda, sabe? A gente ainda tá pensando num cenário de guerra onde os mercados se mantêm. Não quebrou o mundo, né? Não foi tudo pro ar e você agora tá vivendo sem luz, né? Com ataque alienígena. Não é esse